do teu emprego? Se você tiver um, né? Tem gente que assiste que ainda não tem idade pra trabalhar. Embora o pessoal desse governo ache que você tem que começar a trabalhar com 5 anos de idade, que se dane, na lavoura mesmo, cortando cana. Mas enfim, não é disso que eu quero falar, não. A pergunta é, tu não gosta do teu emprego? Porque se tu não gosta do teu emprego, esse vídeo aqui vai ser mó gatilho, velho. Mas eu vou fazer, porque aqui o bagulho é a gente, né, ver as coisas. Então se inscreve no canal, deixa o like e roda essa vinheta! Empregos bizarros que pagam bem. Essa é a temática, eu não sei quais são. A equipe de Massachurros que fez aí a pesquisa. Então vamos lá, nossa equipe de Apululu. Quem quiser a camiseta, link tá na descrição. Começando pelo primeiro emprego. Aqui a gente vai analisar, julgar e ver se vale mesmo ganhar bem. O primeiro emprego é o seguinte. Eu trabalho em um heliporto, onde pego algumas malas de passageiros, coloco no helicóptero e depois vou sentar no meu telefone por quantas horas até o helicóptero voltar. Enxago e repita aproximadamente $70 mil. É por ano, tá? Calma. Por ano. O brasileiro, a gente tem uma mania de brasileiro de falar o salário mensal. Vocês sabem que isso é coisa de brasileiro, né? Eu não sei se na Europa é assim, mas enfim. Estados Unidos, Canadá, até Inglaterra, eles falam muito do salário por dia, ou por hora, ou por ano. Não tem muito essa pegada de falar salário mensal. Então são $70 mil por ano, que dá quanto? Se eu fosse bom em matemática, eu não era youtuber. 70 dividido por 12 vai dar $5.800, cara. $5.800 por mês. Que se você multiplicar pela cotação do dólar agora, dá R$30 mil por mês pro cara pegar a malinha, bota a malinha, senta e fica jogando e assistindo o meu canal no YouTube. Depois ele vai lá, pega a malinha e dá pro passageiro. Assim, eu acho eu acho maneiro profissões desse tipo ganharem muito bem. O que são profissões desse tipo? Pessoas que fazem serviço pra rico. Eu acho que tá certo. Eu acho que rico tem que pagar mais tudo. O cara é rico. Tem uma empregada doméstica? Tem que pagar mais. Tem um piscineiro? Tem que pagar mais. Eu acho que tá certo isso aí. O cara que bota a malinha, ele tem que pagar mais mesmo. Hein? Então tá certo isso aí, pô. Aqui no Brasil, o cara vai ganhar um salário mínimo e se reclamar um tapa na orelha. Porque aqui, né, aqui é o contrário. Se o cara trabalha pra rico, ele ganha menos. É a mentalidade aqui do BR. Próxima profissão. Certa vez, trabalhei em um canil. E meu trabalho era dormir em um quarto com 1 ou 2 cães, com uma cama confortável e Netflix e Wi-Fi. Eu estava recebendo $30 por hora para basicamente cuidar de cachorros. Eu conheço a pessoa que faz isso. Pessoa que faz isso mesmo. Real faz isso. E eu quero muito que ela explique pra gente como é esse trabalho, por favor. Surpresa! Essa já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, porque ele fica com mais de 3 minutos. E eu acho que ninguém quer ver minha cara por 3 minutos, né? Enfim, resumindo, ser dog sitter é muito bom, muito agradável. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu nem... Tipo, é tudo isso aí que esse cara falou. É uma coisa... E mais, porque... Não, eu não ganho $30 por hora. Eu nem faria questão de cobrar, porque eu faço dog sitter com pessoas... Isso, eu faço dog sitter com pessoas, eu tomo conta de pessoas. Eu tomo conta de cachorros, de pessoas que eu confio muito e que confiam em mim. E as pessoas me pagam, às vezes pagam meu transporte, pagam a comida. Eu não faço questão, é muito agradável pra mim. Eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Então, se você tá pensando em seguir a carreira de dog sitter, saiba que é muito fofo, é muito agradável, mas é muita responsabilidade, tá? É uma vidinha ali, é uma coisa que você precisa cuidar como se fosse outra pessoa, como se fosse o seu bichinho. Então, é isso. Não sei como terminar o vídeo, vou saltar. Vocês viram? É real, gente. Agora, não sei se ela tá ganhando $30 por hora. Ela deve ter falado aí no vídeo, né, nossa tia? $30 por hora. Se o cara fala que, bota de novo aí, o cara fala que ele dorme com os cachorros, no mínimo 8 horas, né? 8 horas é o mínimo pra ele ter ali o desenvolvimento do sono. 8 vezes 30 dá $240 pra cada dormida. Caraca, é muita grana, velho. Tudo bem que essa conversão é injusta, né? A conversão não é assim que funciona na economia. Você não pega o salário e multiplica por 5 e diz que é isso que o cara ganha, o equivalente em reais. Não é assim que funciona. Mais R$240, vai. Por noite, tu não ganharia não? Felizão? Se
tu trabalhar 5 dias na semana, vezes 5, vezes 4, tu vai ganhar aí um salário de R$4.800 por mês pra dormir com os cão, sendo que tu acorda e pode ter outro trabalho. Caraca, velho. Tanta gente aí tentando ser youtuber, tiktoker e tal, e pouquíssima gente tentando ser dog sleeper. A concorrência é menor. Tem que entender a relação candidato-vaga. Vocês não aprendem esse negócio no vestibular? Mesma coisa para emprego. Tem que dar uma analisada no mercado. Próximo! Guia turístico. Sou um guia turístico aquático no Havaí. Eu ganho 4 vezes mais do que a média de uma pessoa da minha idade. Metade do tempo, eu estou relaxando na água ou no barco. Na outra metade, eu sou um salva-vidas, cara da informação e comissário de bordo. LOL. Obrigado, turistas. E ainda por cima o vagabundo mora no Havaí, né? Vagabundo aqui é carinhoso, no caso, né? O cara mora no Havaí. Não deve ter uma dor de cabeça que eu me recuso a imaginar que alguém é estressado no Havaí. Você não pode ser estressado no Havaí. Se você é estressado no Havaí, se você se mudar pra São Paulo, você explode. Então o cara é um mar de calmaria, tranquilidade, ganha bem, água de coco, todo dia o dia inteiro, a pele hidratada, que esse cara deve ter uma pele bonita e ganha dinheiro pra ficar no barco, velho. Vou mudar de vida. Eu vou mudar, eu venho falando isso pra vocês, eu vou sumir, vou mudar de vida, cara. Esse negócio de ser youtuber aqui, pô, me mato de trabalho. Mentira, não me mato nada. Ai, o meu trabalho podia estar aí, né? Gravo um videozinho todo dia e fico milionário. Ai, meu Deus, é por isso que tanta gente me odeia, cara. Ai, meu pai. Próximo! Motorista de caminhão de lixo. É um trabalho bastante simples, com um salário mais alto do que ser professor. Olha, aqui o demérito tá no professor, né? Uma tristeza o professor ganhar mal. Porque eu acho que todo mundo que trabalha com qualquer coisa relacionada a lixo tem que ganhar muito bem, né? O lixeiro, né? O gari, o motorista do caminhão, todo mundo relacionado a lixo tem que ganhar um salário muito alto. Eu sou super a favor de inverter a pirâmide, cara. Eu realmente acho que deveria inverter. Quem faz coisa braçal, muito difícil, e que a elite não quer fazer, é que tinha que ganhar muito bem. Eu não tô falando que a elite tem que passar a ganhar uma miséria, não é isso não. Eu tô falando pra passar a remunerar essas pessoas muito bem. Não é difícil de entender, entendeu? Há essa mentalidade em vários países. Tu já tentou contratar um serviço de empregada doméstica nos Estados Unidos, por exemplo? Quem tem empregada nos Estados Unidos é rico, porque empregada é caro. Você não vai contratar empregada com salário mínimo não, irmão. Tu vai pagar caro pelo serviço de limpeza. Então eu acho que tem que mudar umas mentalidades aí, cara. Meu vizinho do lado trabalha em uma estação de energia. Ah, esse aí vai sentar na bufunfa. Vai sentar, não tenho certeza. Vamos ver. Seu trabalho é sentar-se diante de um monitor e verificar se está tudo funcionando bem. Se algo der errado, ele liga para a estação de trabalho apropriada e eles consertam o problema. Como um alarme soa se algo estiver fora de sincronia, o que raramente acontece, ele pode jogar ou ler um livro 99% do tempo. Ele ganha $150 por hora, basicamente para jogar e relaxar no trabalho. Esse cara é o Homer Simpson, né? O Homer trabalha numa estação também de energia nuclear e ele só precisa ficar olhando, por isso que ele fica o dia inteiro fazendo nada. E o cara ganha $150 por hora. 150 dolitos por horinha, vezes 8, a gente vai ter aí $1.200 por dia. Vezes 20 dias úteis, você vai ter... Caraca, velho! $24 mil por mês. O cara é fiscal de alarme. Ele fica sentado esperando o alarme tocar. Se o alarme toca, ele liga. Ah, deu problema aqui, Jorginho! $24 mil por mês. Tem faculdade disso? Será que tem faculdade pra fiscal de alarme? Tipo, ele passa 4 anos estudando diferentes formas de discar o telefone, de ligar. Não, mentira, eu tô sacaneando aqui, mas esse cara deve ter que entender todos os processos da mecânica da usina nuclear. E ele deve que, além de ficar esperando o alarme tocar, ele deve ter que ficar olhando os índices e números pra saber se tem alguma coisa fora do lugar. Porque se der ruim, a culpa é dele, tá? Então, assim, não pode ser tão fácil. Senão, não pagaria isso. E tem que ter algum risco envolvido também pra pagar isso. Senão não, cara. Senão o cara botava o sobrinho pra fazer, entendeu? Bota meu sobrinho aqui pra ele ficar olhando o botão. Aí olhou, tocou o telefone. Não, tem que ter alguma coisa. Eu me recuso a acreditar que qualquer Zé Ruela pode fazer isso e ganhar $24 mil. Me recuso. Técnico de controle radiológico. $85 mil de base, $100 mil se você trabalhar um fim de semana por mês. E muitos ganham mais de $150 mil. Estou ganhando $45 por hora agora, navegando no Reddit, e tudo que tenho para trabalhar hoje é 1 hora de passeios. Essa é a minha carga de trabalho. Realmente não muda.
Beleza, mas você é técnico de controle radiológico. Não é como se você fosse um maluco que fica sentado esperando tocar um rabanete. Rabanete. Você tem que entender de radiologia. Você tem que entender de alguma coisa ali. E ainda tem algum risco, né? Porque olha a roupa do cidadão. Tem algum risco envolvido. Eu sei que é baixíssimo, né? Os profissionais que trabalham com radiologia hoje, é muito difícil alguma coisa acontecer. É tudo muito bem preparado. Mas tem que ter algum motivo aí, cara. 150 mil dólares ano, tem que ter algum motivo aí. Os caras estão ganhando 10, 11 mil, 12 mil dólares por mês. Tem que ter alguma razão, me recuso. Eu sou assim, entendeu? Eu me recuso, não é possível não. Tu me poupa. O trabalho da Vanna White na roda da fortuna. Ela recebe 4 milhões de dólares por ano andando de um lado para o outro em uma área de 6 metros. Aqui eu já concordo completamente, porque essa mulher é um fenômeno do entretenimento. Pagam a ela o que ela dá de retorno pro programa. Aqui é simples de entender, irmão. É que nem ficar questionando o jogador de futebol. Ô, galera, vocês me dão uma preguiça. Ô, que preguiça que vocês dão. Gente, é simplesmente como funciona o sistema capitalista, gente. É assim que funciona, entendeu? Aí você não pode reclamar disso e bater palma pro capitalismo. Você tem que se conformar, cara. É assim que funciona. Pra um vagabundo youtuber que trabalha ali gravando videozinho ganhar uma fortuna, o jogador de futebol ganhar uma fortuna e essa moça ganhar uma fortuna. Provavelmente no passado ela foi uma modelo esplendorosa, de grande repercussão internacional, que ganhou essa oportunidade e passou a valer muito dinheiro. Não foi isso que a gente evoluiu pra ser? Então é isso que a gente é. Eu faço trabalho administrativo para o governo. Meu salário é de 55 mil dólares, isso é por ano. Na melhor das hipóteses, recebo 5 e-mails por dia, com cerca de 2 que realmente me preocupam. Sem caô, é porque ele falou sem bullshit, né? Sem caô. Meu telefone tocou cerca de 20 vezes, desde o dia 1º de junho, não sei quando foi isso. Em um dia super ocupado, tenho cerca de 45 minutos de trabalho para fazer. Aí vocês acham que empresa estatal, né, com funcionário trabalhando pouco, só acontece no Brasil, né? Tem muita gente que acha isso. Isso é americano falando. Isso acontece em empresa privada pra cacete também. Isso acontece em empresa privada beça. Olha quantos exemplos a gente viu aqui. Isso é a coisa mais normal do mundo. E aqui, ó. Trabalhei como modelo de massagem em uma escola de massagem. Pô, tá de sacanagem, mano. Meu trabalho era ficar deitado e ser massageado por algumas horas, enquanto os alunos faziam suas aulas ou faziam seus exames. Ganhava 30 libras por hora, o que não é muito, mas é melhor do que as 10 libras por hora de trabalho que eu tinha antes. Não é muito? Tudo bem, você não devia ter 8 horas de trabalho por dia, até entendo. Ele devia ter 1 hora, 2, né, de trabalho. Tu trabalhar pra ficar deitado recebendo massagem? Tudo bem que eu ia odiar esse trabalho, né? Que vocês sabem que eu odeio massagem. Já falei isso algumas vezes aqui. Eu tenho um problema sério com as minhas terminações nervosas corporais. Se alguma pessoa toca nas minhas costas assim, eu já dou um pulo, sai daqui, sai da minha casa. Eu não consigo receber massagem. Não consigo. Então não seria um trabalho pra mim. Mas pra quem gosta, chamar isso de trabalho... Não, você trabalha? Parei aqui na moral. Parei aqui. O cara tinha que pagar pra... Não, parei aqui na moral. Um monte de gente pagaria pra estar lá no lugar dele. Pagam pra ele. Não, parei total. Parei. Se inscreve, deixa seu like, me fala se você tem um trabalho diferente. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Agora vai fazer Maratona Felipe Neto e assiste 5 vídeos hoje, que eu tenho certeza que você pulou alguns. Então volta no canal e vai ver quais você não viu. Beijo, tchau!